Vamos lá, galera, agora para o nosso processo de oxirredução, né? Que a gente já sabe ali, a gente viu lá como calcular o NOx. E agora a gente vai entender aí como é que ocorrem essas faixas de transferência de elétrons e de energia, beleza? Então bora trabalhar essa parte aí de oxidação e redução. Primeiro, o que é uma reação redox, né? É aquela reação que ocorre transferência de elétrons, ou seja, alguém perde elétron, alguém ganha elétron devido às propriedades químicas relacionadas, beleza? Então essa transferência de elétrons pode ocorrer entre átomos e entre substâncias, de forma que alguém perde e alguém ganha elétrons. Então, os átomos, os íons e as moléculas podem estar perdendo e ganhando esses elétrons aí. Quando a gente trabalha com essa parte, o que a gente tem que estar observando? Que existe uma simultaneidade perfeita, que significa o seguinte: aonde está ocorrendo uma oxidação, também está ocorrendo uma redução. São eventos simultâneos. A gente pode estudá-los à parte, mas são eventos simultâneos, né? E as substâncias que perdem elétron sofrem oxidação, e as que ganham simultaneamente, as que capturam o elétron, sofrem redução. Eu gosto muito dessa expressãozinha aí, ó. Uma parte que sofre oxidação, você tem a transferência do elétron. Quem recebe esse elétron sofre redução. Então, o que você vai observar com a carga, na carga de quem sofre oxidação? Você vai observar que a carga vai estar aumentando o NOx, enquanto quem sofre redução, a carga vai estar diminuindo o NOx. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, um exemplo bem simples. Na1123, certo? Na1123. Significa que o A dele é 23, que o Z dele é 11, que o N dele é 12 e que a quantidade de elétrons dele é 11. Beleza? Se ele vira Na+, significa que o A dele continua sendo 23, o Z dele continua sendo 11, o N dele continua sendo 12, mas o número de elétrons passa a ser 10, porque ele perdeu um elétron. Ou seja, a carga que era 0 sobe para quanto? Para mais. Beleza? Então tá aí, ó. Ele acaba tendo um próton a mais do que elétron, mas porque ele perdeu o elétron. Se a gente pegar, por exemplo, agora, se a gente for para uma ideia do flúor 19,9, certo? Carga quanto? 0. E passar para flu menos 19,9, o A aqui vale 19, o Z vale quanto? 9, o N vale quanto? 10 e a quantidade de elétrons vale 9. Já que no flu menos, o A vale 19, o Z continua valendo 9, o N continua valendo 10 e o número de elétrons passam a ser 10. Então eu vou ter 9 positivo com 10 negativos. Fica uma carga menos 1. Então a carga menos 1. Temos que o NOx dele faz o quê? O NOx dele diminuiu. Então ele ganhou elétron. Temos aqui que o NOx fez o quê? Que o NOx aumentou. Portanto, ele perdeu elétron. É uma forma a gente ver aí isoladamente átomos perdendo elétron e átomo ganhando elétron. Ó, escrevendo aqui, tá vendo? Ó, perdendo elétron e ganhando elétron. Beleza? E aí, quando a gente junta os dois processos, nós temos uma reação de oxirredução. Tranquilo? Então tá bom. Feita essa ideia, vamos ver aqui, ó. Uma reação de oxirredução. Professor, eu não estou vendo reação de oxirredução aí, estou vendo uma reação. Lembra que nós temos que calcular o número de NOx? Então vamos lá, vamos calcular o número NOx aí do permanganato. Antes da gente começar a calcular o número de NOx, você lembra das
3 regrinhas. O somatório do NOx de substância é igual a zero. O NOx de substância simples é zero. E o somatório do NOx de íons é igual à carga do íon. Essas aqui são as regras, não é isso? E quais eram as observações? As observações. Grupos 1 tem NOx geralmente mais 1. Grupo 2 tem NOx geralmente mais 2. Grupo 16 menos 2. Grupo 17 menos 1. Certo? Então essas aí são as regrinhas. Então vamos lá. Potássio do grupo 1. Se o potássio é do grupo 1, ele é mais 1. O manganês e a eletronegatividade, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. São as coisinhas que a gente precisa para determinar quem? Para determinar o NOx. Certo? Então vamos lá. Potássio, grupo 1, mais 1. Oxigênio, grupo 16, menos 2. O manganês está no meio. Então, 1 vezes 1, mais 1. 1 vezes x, mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Como é uma substância, igual a zero. Então, x vai dar quanto? Vai dar mais 7. O hidrogênio mais porque faz parte do grupo 1, o cloro menos porque faz parte do grupo 17. Então, como esses daí já estão bem estabelecidos, vamos colocar a carguinha deles de quê? De azul escuro. Então, aqui, ó, menos 1 e aqui mais 1. Aqui deu quanto? Mais 1 aqui, mais 7 aqui, menos 2. Potássio. Potássio faz parte do grupo 1, então mais 1. Cloro, menos 1. Aí vamos lá, o cloro agora, calculando, ó. Cloro, grupo 17, menos 1. Manganês, não sei, x, que não faz parte aí de nenhum dos grupos. 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes x, x, isso igual a 0. Então, x dá quanto? Mais 2. Então, temos o NOx do manganês mais 2 e do cloro menos 1. Toda substância simples, NOx igual a quanto? 0. Oxigênio menos 2 e hidrogênio mais 1. Então tá aí os NOx dessas substâncias. Tudo bem? Então, o que a gente viu? Que esse aqui tá mais 1, esse daqui tá mais 7, esse tá menos 2. Esse tá mais, esse tá menos 1, esse tá mais, esse tá menos 1. Esse está mais 2, esse está menos 1, esse está 0, esse está mais 1 e esse está menos 2. Então, na reação de oxi-redução, a gente tem que ver aquelas substâncias, átomos ou espécies ou íons que estão sofrendo variação. Então, olha só, o manganês aqui, o potássio aqui está mais 1 nos reagentes, está mais 1 nos produtos. Não tem problema. O manganês está mais 7 nos reagentes e menos 2 no produto. Então, o manganês está variando de mais 7. Opa, escapuliu aqui. De mais 7 para mais 2. Então, de mais 7 para mais 2. Nós temos que o NOx está o quê? Diminuindo. Se o NOx está diminuindo, é porque está ocorrendo uma redução. Significa que está o quê? Ganhando elétron. Ok? Tá, agora vamos perseguir os outros. O oxigênio. Menos 2, oxigênio aqui, menos 2, não sofreu variação. Hidrogênio, mais 1 e mais 1, não sofreu variação. O cloro, menos 1, daqui para cá, menos 1, não fez diferença. Agora, menos 1 para 0, opa, fez diferença. Então, de menos 1 para 0, estamos aí com verde escuro.
Menos 1 para 0, né? O NOx está o quê? O NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, nós temos uma oxidação. Essa oxidação é uma perda de quê? É uma perda de elétrons. Tudo bem? Então vemos aí quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. O manganês está sofrendo oxidação e o cloro está sofrendo redução, as espécies aí. Agora entra uma coisa que é importante. O manganês, deixa eu colocar aqui de que agora? De azul. O manganês está dentro do permanganato de potássio, dentro dessa substância aqui. E é essa substância que está controlando a oxidação. Se a substância está controlando a oxidação, a gente chama ela de agente oxidante, porque ela está controlando a oxidação. Já o HCl está controlando a redução. Como é que eu controlo a redução? Sofrendo oxidação. Então esse cara aqui é o agente redutor. Lembrando, a espécie do manganês é que está sofrendo redução. Tudo bem? Redução de quanto? De mais 7 para mais 5. Ele está ganhando. Nesse caso aí, ele está ganhando 5 elétrons. Certo? Já o cloro, de menos 1 para 0, ele está perdendo 1 elétron. Ele está tendo a perda de 1 elétron. Vou multiplicar por 2, porque eu tenho maior índice de atomicidade aqui, ó. Por isso que ali em cima multiplica por 2. Inclusive, eu vou fazer de roxinho, para ficar bem claro aonde eu fiz a multiplicação. Ó. Vezes 2. Dá uma quantidade total de quanto? De 2 elétrons. Beleza? Então, eu tenho 2 elétrons totais sendo perdidos. Viu como é que eu fiz? Multipliquei pelo maior índice de atomicidade. O maior I. Certo? Não fiz isso com o manganês, porque o manganês é 1 e 1. Não fez diferença o manganês. Beleza? Então, são 5 elétrons ganhados, 2 elétrons perdidos no total. Quem é que perde elétron? A substância que nós chamamos de agente redutor. Age sobre a oxidação. Certo? E só age sobre a oxidação se sofrer, né? Só age sobre a redução se sofrer oxidação. E só age sobre a oxidação se sofrer redução. É o contrário mesmo. A ideia do agente, tudo bem? Só que geralmente as provas cortam o termo agente. O termo agente vira oxidante e redutor. Então vamos colocar um resuminho aqui. O agente oxidante é a espécie que ocorre redução. E o agente redutor é a espécie que ocorre oxidação. Então, cuidado que o agente é contrário àquilo que ocorre, beleza? Então, pronto. Essa é a base das reações de oxirredução.
Nesse caso aqui, tanto o manganês como o cloreto de manganês são as espécies, aqui a espécie reduzida, e aqui é a espécie oxidada. Certo? O cloro como o gás cloro, a espécie oxidada. Professor, e o que sobra aí? Esses outros caras que sobram? Nesse caso, é uma substância, certo? Eu chamo de substância suporte. Aqui são substâncias suporte, que vão estar com os íons e as cargas para fechar a quantidade de cargas perdidas e ganhadas aí. Mas quem sofre variação de fato, no caso aí, é o do manganês mais 7 para o manganês mais 2 e do cloro menos 2 para o cloro 0, beleza? E todos esses aí são os conceitos relacionados a uma reação de oxirredução, beleza? Foi? Fechou? Então tá bom. Em resumo, quem oxida perde elétron no processo, o que faz o NOx aumentar. Ele libera os elétrons e essa substância obriga a outra a reduzir, sendo chamado de agente redutor. Já quem reduz ganha elétron no processo, fazendo com seu NOx diminuir, ou seja, ficando mais negativo, e ao capturar o elétron, força a oxidação alheia, força a oxidação no outro, sendo o agente oxidante, conforme eu mostrei para vocês. Tudo bem? E o balanço, existe um equilíbrio perfeito, o número total de elétrons que o agente do oxidante é exatamente ao número de elétrons totais do recebido. Ah, professor, mas lá não ficou. Não, a gente vai mexer isso mais com, for fazer o balanceamento por oxirredução. Agora, auto-redox, o que significa? Ou desproporcionamento. Significa que a mesma substância, ok? O mesmo elemento na substância é a única parte da substância que reage consigo mesmo. Nesse cenário exótico, a parte da molécula desse elemento perde elétron, sofrendo oxidação, e parte da molécula ganha elétron, sofrendo redução. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Quem é menos eletronegativo? O hidrogênio, não é isso? Então, a carga dele vale quanto? Mais 1 e a do oxigênio vale x. 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes x, mais 2x, igual a 0. Então, x vai ser mais 2 dividido por 2, então x dá quanto? Menos 1. Então, eu tenho que o hidrogênio vale mais 1 e que o oxigênio vale menos 1. É o caso dos peróxidos, né? Aqui eu tenho o oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1 e o oxigênio 0. Beleza? Então você pode ver que não houve variação em quem? Não houve variação no hidrogênio, mas houve variação no oxigênio. Ele saiu de menos 1 para 0. Então, o NOx aqui está o quê? O NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, é porque está ocorrendo uma oxidação. Já aqui, ó, vai ficar meio embaçadinho, mas a gente faz, ó. O oxigênio está saindo de quanto? De menos 1 para menos 2. O NOx está o quê? Diminuindo. Portanto, é uma redução. Ou seja, o mesmo cara está sofrendo oxidação e redução. Que diabos é isso quando a gente está em uma reação? É a chamada auto-redox ou desproporcionamento. É quando a mesma substância é o agente o quê? É o agente
redutor, está sofrendo oxidação, e a mesma substância aqui é o agente oxidante, que está sofrendo redução. Então aí nós temos a reação chamada de desproporcionamento, beleza? Ou conhecida como autorredox, certo? Então fechou aí? Então vamos lá, agora é guerra. Faca na caveira, acabou. É isso aí que a gente tinha que fazer. Agora vamos ver alguns exercíciozinhos aí. Vamos lá? É comum grande comemorações de aniversário e passagem de ano para outro Réveillon usar fogos de artifícios, cuja reação química é dada a seguir. Aí, ó, KCl4 mais alumínio, dando KCl mais Al2O3 mais a energia luminosa. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Calcular o NOx das substâncias. Potássio, mais 1, oxigênio, menos 2, cloro está no meio, entre os dois. X. Alumínio, 0, substância simples. Potássio, mais 1 do grupo 1 e menos 1 do cloro, grupo 17. Oxigênio, menos 2, alumínio, X. Então, 1 vezes mais 1, mais 1. 1 vezes x, mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso igual a 0. Então, x aqui vai dar mais 8 menos 1. Então, x dá quanto? Mais 7. Aqui dá 0, aqui mais 1 menos 1. Aqui vai ser quanto? 2 vezes x, 2x. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6, isso igual a 0. Então, x vai ser mais 6 dividido por 2. Mais 6 dividido por 2, então x dá quanto? Mais 3. Certo? Então, nós temos aí a nossa reaçãozinha. Nós temos aí a nossa reaçãozinha. Qual reaçãozinha? 3KClO4 reagindo com 8 alumínios, formando para a gente o KCl mais 4Al2O3. O que nós sabemos dos NOx desses caras? Esse é mais 7, esse é menos 2. Esse é 0, esse é mais, esse é menos, esse é mais 3 e esse é menos 2. Quem sofreu variação de forma que está aumentando aí é o alumínio, ó. Ele saiu de 0 para quanto? Para mais 3. Então o NOx dele aumentou, então ele sofreu uma oxidação. Se ele sofreu uma oxidação, o alumínio é o agente redutor. Já o que a gente pode observar? A gente pode observar que o cloro saiu de mais 7 para menos 1, certo? Então o NOx dele está o quê? O NOx está reduzindo. Então, isso é uma redução. Se isso é uma redução, o KClO4 é o agente o quê? É o agente oxidante. Então, nessa reação, o KClO4 é o agente oxidante. Ok, perfeito. Não tem mais o que discutir. É isso aí. É o agente oxidante. O alumínio sofreu redução. Vamos lá? O alumínio sofreu redução. O alumínio saiu de 0 para mais. Sofreu oxidação. Não, está errado. O KCl é o agente redutor. Não. O que é o KCl? O KCl é a espécie o quê? O KCl é a espécie
O KCl é a espécie, sofreu redução, é a espécie reduzida. Assim que o AlO2 é a espécie o quê? Oxidada. Certo? Então, não. E, por fim, o Al2O3 sofreu oxidação. Não, quem sofreu oxidação foi o alumínio. Fechou? Então, é isso aí. Principalmente o que a gente faz aí com as reações de oxirredução. A gente calcula e vê as variações. Quem sofre oxidação vai ter a espécie que vai ser o agente redutor, e quem sofrer redução vai ter a espécie que é o agente oxidante. Pintar tudinho, ó. A espécie é a substância inteira e não somente o quê? O átomo. Beleza? Então, espero que você possa praticar mais aí, e é dentro desse conjuntinho aí. Tranquilo? Até a próxima, guerreiro!